Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. E os amados ouvintes, com uma boa noite de salvação. Que Deus nos trouxe aqui nesta noite em prol da sua vida. Este trabalho está sendo realizado por sua conta, amado ouvinte da palavra de Deus. Para que nesta noite, louvado seja Deus, você venha tomar uma decisão de andar nos caminhos de Jesus Cristo, de trilhar, louvado seja Deus, os trilhos na onde Jesus trilhou, ou seja, aceitar a Jesus Cristo como verdadeiro e único Salvador, porque nesta noite Ele nos trouxe aqui em prol da sua vida, em prol da sua família, em prol do seu lar, louvado seja Deus. E eu convido os amados irmãos que se faz presente, abrir a nossa Bíblia no livro segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15 e o verso 11 a seguir a leitura. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 15 e o versículo 11 a seguir a leitura. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? Vamos ler o texto que diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço lhe disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele lhe partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo absolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-os, comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Poder sentar glorificando ao Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Amados irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, está diante de nós um texto bastante conhecido diante da sociedade e diante do meio do povo de Deus. A palavra de Deus diz que um certo homem, como nós lemos, que ele tinha ali 2 filhos, o mais moço dele, vendo ali a sua parte da sua riqueza que ele tinha ali obtido com a convivência com seu pai,
louvado seja Deus, e como é de costume, o filho herdar aquilo que o pai tem. A palavra de Deus diz que aquele jovem, ele agora recebe louvado seja Deus, uma proposta do mundo. Em outras palavras, ele recebe uma proposta de Satanás para sair da casa do seu pai. Louvado seja Deus. E nós sabemos que quando o filho ele sai da casa do pai em prol de riqueza, visualizando os prazeres do mundo, nós sabemos que todos os filhos ele quebra a cara. Ou seja, nada dá certo na vida do homem quando ele põe no seu coração em sair da casa do pai para viver a sua vida com a alegria que o mundo está lhe oferecendo. A palavra de Deus diz que quando aquele jovem ele viu para esse lado, olhou para este lado da vida, dizendo em seu coração: posso eu ter todas as coisas, posso eu ser rico, posso eu ser alegre, posso eu ter a felicidade, posso eu viver uma vida regalada, porque aqui na casa do meu pai eu não consigo fazer isso. Ele falando em seu coração, mas a palavra de Deus diz que esse pai amava esse filho de uma maneira tão grande que ele repartiu tudo o que ele tinha e deu ali àquele servo. A gente pode ver que no texto a palavra de Deus diz que quando aquele jovem ele recebe os seus bens, automaticamente ele sai da presença do pai. E o pior erro do ser humano é sair da presença do pai por causa dos prazeres do mundo, por causa dos prazeres que o mundo tem a oferecer, porque Satanás ele não tem nada. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus que Satanás, quando ele levou Jesus ao pináculo de uma pedra, ele disse ao Senhor Jesus: olha, tudo isso eu vou te dar se tu se prostrares em mim adorar. Como é que ele pode dar uma coisa que não é dele? Como é que eu vou pegar um celular que não é meu e vou te emprestar, eu vou te dar? Como é que eu vou pegar um carro que não é meu e vou te dar? Ou seja, ele não tem nada para dar ao homem quando o homem prostra ele o adorar. Louvado seja Deus. Mas muitos dizem por aí, porque tem a doutrina de ai, de bem, que faz assim, que faz assado. A Bíblia diz que a salvação ela vem por intermédio de Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que só há dois caminhos, um que leva à condenação eterna e o outro que leva à salvação eterna. Qual é o caminho que você escolhe nesta noite? Qual o caminho em que você, amado ouvinte, escolheu para trilhar neste mundo de horror, neste mundo de dor e de sofrimento? É verdade, Jesus. Qual é esse caminho que você seguiu a trilhar? A palavra de Deus diz que aquele jovem, ele vivendo na casa de seu pai, tendo de tudo de bom e do melhor, porque a palavra de Deus diz que lá não faltava nada. Observe que quando ele pega ali os seus bens, ele sai e vai para uma cidade longe da cidade do seu pai, achando ele que o mundo tinha o que lhe dar. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que quando ele chega ali naquela cidade, ele começa a gastar os seus bens. Ele começa, louvado seja Deus, a viver uma vida de regalia. E existe um ditado no mundo hoje em dia que diz assim: de onde se tira e não se coloca, a tendência é acabar. A gente vê que esse jovem, ele não se preocupou com o pai, ele não se preocupou com o amor que o pai tinha em si. Aquele pai amava tanto esse jovem, louvado seja Deus, que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para que ele mudasse de ideia. Ele estava disposto a dar até a sua própria vida para que aquele jovem mudasse de ideia. Mas o que ele estava em sua mente, ele queria botar em prática. E viver a sua vida longe do pai. E fazer aquilo que estava já em seu coração. Louvado seja Deus.
A palavra de Deus diz que quando esse jovem ele pega ali as suas riquezas, ele sai dali com tudo, com ouro, com as vestes lindas. Louvado seja Deus. Ele sai dali com uma charrete mais linda daquela cidade, que antigamente um carro lá era chamado de charrete, ou seja, o carro mais veloz era a charrete, que era sendo carregada pelos cavalos. E a palavra de Deus diz que quando aquele jovem ele sai daquela cidade com aquela charrete linda, carregada de ouros, carregada de dinheiros e de roupas e de linho finíssimos, a palavra de Deus diz que quando aquele jovem sai daquela cidade, ele parte para outra cidade longe. E quando ele chega em outra cidade, ele encontra ali, ele faz ali amizade, amigos, que entre aspas, porque amigo é só Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando aquele jovem ele se viu num estreito, num beco sem saída, acredito eu que ele foi correr atrás dos seus recursos e dos seus conhecimentos que ele tinha obtido ali naquela cidade. Mas quando ele chegou lá, ele começou a bater em uma porta e em outra porta. Dai-me o que comer, dai-me uma veste, eu preciso de me alimentar. E um a um começaram a se excusar. Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso te ajudar. Eu não posso te dar a mão. Ou seja, aquele jovem ele pensou que no mundo ele iria ter amigo. Aquele jovem ele pensou que fora da casa do pai ele poderia ter um amigo semelhante ao seu pai. Mas ele estava enganado, porque amigo nesta noite só Jesus para me livrar e para te livrar das mãos de Satanás. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando aquele jovem ele se vê no beco sem saída, agora ele começa a pedir emprego, a arrumar trabalho, a arrumar ali uns meios de vida para que ele pudesse sobreviver, porque não tinha mais nada o que comer, não tinha mais nada para vestir e não tinha mais a charrete para andar. Observe a situação em que esse homem chegou. Observe o ponto em que esse homem está. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que quando ele chegou a esse ponto, ele correu para uma fazenda. E ali ele conseguiu um emprego de quê? De tomar conta dos porcos. Louvado seja Deus. E para se comer tinha que primeiro trabalhar. E quando aquele jovem ele começa a tomar conta daqueles porcos, ele desejou comer aquela comida que os porcos estavam comendo. Observe até que ponto ele chegou. Foi quando ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai tem pão em abundância e eu aqui pereço de fome. Muitas vezes é necessário um ser humano chegar nessa situação para reconhecer que Deus, Ele é Deus na vida do ser humano, para reconhecer que só Jesus é o meio de vida do ser humano aqui na terra. Muitas vezes é necessário que o ser humano ele passe por essa situação. É necessário que o parafuso acoche na vida do homem, para que o homem possa reconhecer que ele não tem nada e que ele não mande nada e que não tem poder de nada aqui na terra se do céu não for dado. Louvado seja Deus. É feito nosso pastor Dário estava dizendo: clamar por Jesus só numa coxa é bom. Louvado seja Deus. Clama a Jesus também quando estiver na abundância. Clama a Jesus também quando estiver tudo tranquilo. Clama a Ele para que nos venham os dias maus em tua vida. Louvado seja Deus. Nesta noite Ele te convida: vem, filho meu, clamar a mim. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando aquele jovem ele lembrou do seu pai, ele foi bem sincero em si: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de abundância e eu aqui pereço de fome. Tem comida em abundância e eu aqui pereço de fome. Observe que quando ele fala essas palavras,
Acredito eu que eu não estava lá na hora, nem no dia, nem no momento, mas acredito eu que ele chegou a chorar lágrimas. Por causa do sofrimento que ele estava passando, por causa da dor que ele estava sentindo, da fraqueza em sua carne. Mas mesmo fraco, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor, ele falou: mas levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele estava dizendo: eu tenho que tomar uma atitude em minha vida, eu tenho que tomar uma posição, porque eu sou filho, e um pai, ele ama um filho. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai, porque no mundo eu não vou encontrar felicidade, no mundo eu não vou encontrar alimento, no mundo eu não vou encontrar as vestes que eu preciso. E ali ele se levantou e foi ter com seu pai. Observe que quando ele se levanta, ele tomou a atitude em tanto. Porque louvado seja Deus, para tomar essa atitude, muitos hoje em dia botam tanto empecilho. Muitos botam tantas barreiras, pensa até no vizinho o que vai falar e o que vai dizer. Pensa até no amigo, louvado seja Deus. Mas na hora da situação difícil desse homem que a Bíblia fala, glória a Deus, ele não quis saber mais de amigo, ele não quis saber mais de vizinho, ele não quis saber mais daqueles que iriam lhe criticar, que iriam falar. Ele estava querendo saber era da sua comunhão com o Pai, ele estava querendo saber do seu alimento que ele estava precisando. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, quando ele se levanta, que vai para o caminho, caminhando, chegando ainda longe de sua casa, a palavra de Deus diz que o pai estava ali esperando, com amor, e com a certeza de que aquele filho ia voltar. Porque ele sabia que no mundo não tinha mais nada para ele. Ele sabia que no mundo só tinha infelicidade, fome, só tinha as coisas que desagradam o homem, coisas que desagradam a Deus. E a palavra de Deus diz que quando aquele jovem ele vem chegando de longe, o pai estava em um alpendre esperando ele. E o pai, quando viu ele, se alegrou de íntima compaixão. Louvado seja Deus. O que eu acho bonito nesse texto, irmão, é que quando aquele jovem ele vinha de longe ainda, querendo se excusar do seu pai, de cabeça baixa, ou seja, confessando que estava errado, o pai não queria saber. Mesmo na situação que ele se encontrava, o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Louvado seja Deus. Acredito eu que ele estava querendo se explicar: calma pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ei, você pecou contra Jesus, você pecou contra o Pai, mas Jesus Cristo está dizendo a você nesta noite: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha vida. Não importa o quanto você errou, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você fez ou deixou de fazer, o que importa é que o meu amor por você nesta noite é imenso, e para se acabar não vai se acabar desse jeito. Louvado seja Deus. O amor de Jesus Cristo, ele não se acabou por você pelo que você fez. Louvado seja Deus. Ele não vai deixar de te amar porque você fez isso ou aquilo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que aquele pai estava esperando. Quando aquele servo ele veio ao seu encontro, irmão, acredito eu que quando ele saiu da fazenda do pai, ele estava com um veste de linho finíssimo. Ele estava com um anel de ouro no dedo. Ele estava com sandálias novas. Mas quando ele voltou descalço, com as roupas rasgadas, fedendo, sem um anel no dedo. Louvado seja Deus, com barba grande, acredito eu, com cabelo grande. É isso que o mundo tem a te dar. Louvado seja Deus. É isso que o mundo te oferece. Amado ouvinte da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quando aquele jovem ele veio, o pai não quis saber da maneira que ele estava. O pai não quis nem olhar para a situação que ele estava, mas correu ao seu encontro.
o abraçou, o beijou, não deixou nem ele falar, e chamou o seu servo e diz: olha, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Ele estava dizendo: eu não quero nem saber na situação que você se encontra, mas nesta noite eu vou te dar a melhor roupa que eu tenho no meu guarda-roupa. Ou seja, ele estava dizendo: estou eu dando um banho em ti, para que você seja santo novamente. Quando ele disse: vou eu colocar um anel no teu dedo, ele estava dizendo: eu vou te dar poder novamente, como você tinha na casa do Pai, porque o mundo tirou essa tua autoridade. Mas Jesus, nesta noite, amado ouvinte da palavra de Deus, ele te convida para te devolver a autoridade que Deus ele tinha te dado. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que quando ele põe o anel no dedo dele, ele estava dizendo: eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade. Louvado seja Deus. E sandálias nos pés. Ele estava dizendo: eu vou te firmar na minha palavra, para que você mais nunca se afaste da casa do Pai. O Senhor Jesus, ele está querendo te firmar na palavra dele nesta noite. Louvado seja Deus. E quando aquele jovem ele queria se explicar, mas não teve nem tempo, porque o pai disse: trazei depressa um bezerro cevado, aquele bem gordinho que eu estava aguardando para esse momento, porque grande vai ser a festa que a gente vai fazer. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesse contexto aqui, a palavra diz que o Pai ele tem imenso amor. Mas a Bíblia diz que no dia do juízo final, o Senhor Jesus, ele não vai julgar com amor. Ele vai julgar como justo juiz. O que quer dizer isso? Que o certo vai ser o certo e o errado vai ser o errado. Ou seja, o dia de tomar a decisão é hoje, o dia de mudar de vida é hoje, porque nós estamos esperando Jesus para hoje. Se Jesus voltar para mim hoje individualmente, eu tenho minhas contas a pagar com Ele. Se Jesus voltar para você hoje individualmente, você tem suas contas a pagar com Ele. Ou seja, se tu morrer, segue-se ao juízo. Se eu morrer, segue-se ao juízo. Então Jesus Cristo, nesse grande dia, Ele não vai te julgar com amor, como diz a palavra, mas sim como justo juiz. Se você errou, você vai pagar. Se você fez com amor, você vai receber o seu galardão. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta se esconder, não adianta correr. Não adianta dizer: ah, eu vou para isso, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar, porque lá eu vou estar salvo. A palavra de Deus diz que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Mas muitos dizem: ah, mas eu sou filho de Deus. Aceitou Jesus para morar no céu? Pratica o que a palavra diz. Louvado seja Deus. Porque para ser filho de Deus tem que ser irmão de Jesus. E para ser irmão de Jesus tem que amar uns aos outros aqui na terra. Louvado seja Deus. Então nesta noite o Senhor Jesus ele te convida, louvado seja Deus, a aceitar a Jesus nesta noite. O Senhor Jesus ele te convida, louvado seja Deus, para botar em ti umas vestes novas, para botar em tuas mãos um anel de ouro, para botar nos teus pés a sandália. Louvado seja Deus. Ele te convida nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Peço aos